mas não Pois tem essa é, aí responsabilidade. a gente pega essa idade, então, vamos colocar aí já um avanço até os 21 anos. O adolescente seria de 12 aos 21 anos. Existe uma idade para um namoro? Porque é uma pergunta que não se consegue responder, Não. correto? Qual a idade ideal para namorar? Eu, particularmente, nunca consegui achar essa resposta. Porque tem adolescentes, talvez de 16 anos, que já estão preparados para assumir um namoro. Tem outros com 21, 24 anos, vamos colocar assim como André, como pesquisas dizem, até os 25, que sequer podem ter um relacionamento porque não estão preparados. Mas você percebe uma idade que seja ideal, longe do ginásio, da escola, do ensino médio, ou depois de terminar os estudos, pelo menos entrar na faculdade? É o momento ideal para iniciar um relacionamento? Ou pode ter um compromisso e falar, ó, depois dos 18 a gente oficializa isso? Esse compromisso eu acho complicado. Você cutucou aí, né? Mas falar de idade, você falou uma coisa certa. Cada pessoa e cada família depende da orientação e de que família essa pessoa vem, tanto o garoto como a garota. Que tipo de vida eles têm. A participação dessa família no processo de elaborar esse namoro também, as duas famílias fazem parte. Não que vigiar, ninguém olha adolescente, ninguém vigia adolescente, ninguém vigia namoro de ninguém. É verdade. Então, assim, é entender que tudo que você instruiu, tudo que você ensinou e que você continuará passando para esses dois garotos... É que vai garantir. É que vai garantir eles terem uma ideia dessa caminhada. Então, a idade é muito delicada. Mas se pode falar numa idade, pensando na forma fisiológica, na parte neural, pensando na parte acadêmica, ele chega no ensino médio, ele está a 1000 por hora pensando em vestibular, pensando em um monte de coisa. Se entra no namoro nessa fase, normalmente ele não sabe dosar, ele entra com exagero de gostar, de gastar tempo passando junto, entra a parte do corpo que começa a cobrar outras carícias, outros momentos mais fortes com a pessoa. Você começa a estimular antes da hora. Antes da hora. E ele não tem, muitas vezes, com 15, 16 anos, a condição de controlar tudo isso, porque ele está aprendendo muita coisa, ele está se adaptando ao corpo dele, ele está se conhecendo. Ele não precisa estimular de uma forma hormonal aquilo que não está na hora ainda dele descobrir. E que ele está em descoberta ainda, ele está acostumando não só com o corpo dele, mas viver na vida também. Ele está começando a ver a vida de uma forma diferente. A menina, por exemplo, ela com 15 anos ela tem uma cabeça, com 17, 18 ela tem outra, ela amadurece mais rápido que os meninos. Mas aí assim, com 19 tem uma, 20 tem um, 20 tem ela vai mudando. E se entra na faculdade, então, nem se fala. É verdade. Né? Então, assim, essa mudança é maior nas meninas, então nas garotas. Os psicólogos vão poder explicar melhor sobre essas questões, mas a gente percebe que eles estão em constante mudança. Se estão em constante mudança, eles têm que primeiro se conhecer. Saber onde estão, conhecer a sua história, saber de que família vieram, o que está nato neles de guerra dentro do interior deles. Antes de se entregar para o outro, porque adolescente na sua força, vamos dizer assim. É interessante que eu vi o Dr. William Douglas, ele fala algo muito prático. Ele fala assim, tem coisas na vida que você deve ter, uma pessoa, ele fala de trabalho, de profissão. Então você tem que ter uma pessoa com integridade, competência e inteligência. E ele diz o seguinte, se você tem uma pessoa que é muito motivada e falta um pouco a inteligência, aí ele coloca assim, ele traz um exemplo semelhante ao colocar uma mula bem brava dentro de uma loja de cristais. Né? Gostei desse exemplo. Então você coloca um adolescente bem motivado para namorar, a coisa tende a sair pelo lado errado, porque ali ele vai atrás de outros prazeres que não seja aquilo que é o ideal para a vida dele. Mas aí entra o trabalho até pastoral, que é você, Wagner. Eu entendo que existem várias instituições e algumas delas acabam colocando assim, não, o adolescente vai namorar, determinando isso. Você já disse antes que quem conduz isso é a família, em acordo com eles. Agora, a família também não pode ser totalmente contrário àquilo que o próprio filho ou a própria família leva como crença. No nosso caso, você lidera um trabalho com adolescentes, e ali, quando você chega a argumentar, gente, é melhor espera talvez terminar o ensino médio, não se envolva em tantos relacionamentos. Eu já vi, trabalhando em escola, como capelão, que quando um adolescente namorava o outro e ele terminava, ele quase perdia um ano letivo. Porque às vezes era da mesma sala, não tem como trocar de sala. Às vezes trocava, mas não resolvia o problema, porque era a mesma escola. Então ele perde um tempo precioso. Mas a vontade dos dois é sair da escola e ir para longe.
perde-se os grupos, não anda mais junto com o mesmo grupo. Se é na mesma igreja, o que acontece quando termina? Sai, vai para outro lugar. Então, esses términos... Então, chega a isso eu não sabia. O adolescente chega a querer sair da própria igreja, da própria igreja, para não encontrar com a pessoa. E se ele começa a namorar com outra, ou ele começa a troca... Porque falta maturidade pela idade para lidar com que isso. não deu certo, que o namoro é um momento de conhecimento. O namoro é uma descoberta de saber quem é você e quem é o outro. Que coisa que existe no outro, que te atrai, e essa interação é legal. E a adolescência seria um momento muito jóia para ele conhecer todos. No sentido não de ter relacionamento, de ficar, de experimentar beijar, mas de ser amigos e saber que... Porque aí ele está sendo autêntico. Na amizade, normalmente, aqueles que estão relacionando são autênticos. Eles mostram que eles são. Então a pessoa vai vendo aí nu e cru aqueles amigos que estão ali zoando, brincando, fazendo tudo, e vai pensando, ó, aquele tem essa característica, aquele tem aquela característica, vai conhecendo, e vai passeando, vai curtindo, porque aí vive o grupo. Porque depois, essa fase tanto de grupo vai passar. E aí você vai escolher uma pessoa. E aí que você escolher, você vai ter uma interação e vai conhecer muito mais. Vai para as casas, vai com os amigos, vai conhecendo as famílias. Ou seja, por trás de uma pessoa tem uma família. E essa pessoa tem a carga da família. Você não namora só com a pessoa, você tem todo um histórico que vem junto com essa pessoa. Tem toda uma carga emocional que vem junto com essa pessoa, então toda uma carga espiritual que vem junto com essa pessoa. Então, se esse adolescente começasse a analisar e pensar que eu não vou namorar por namorar, mas eu vou conhecer alguém que vai me fazer bem, eu vou fazer bem essa pessoa, porque eu estou aliando um monte de coisa, não é só ficar junto, beijando, abraçando só. Tem muitas outras coisas juntas. Então, se ele pensar nisso tudo, ele pode eliminar um monte de erro, eliminar um monte de problema para ele e construir um relacionamento que pode durar ou não durar, mas saudável, do que terminar e ter as consequências todas que teve. Que alguns sinais aparecem. Ninguém mata alguém à toa. Ninguém briga à toa. Então, alguns sinais vão aparecendo. Aí a pessoa pode fazer esse discernimento antes de se entregar e apaixonar, porque quando apaixona, a gente fica bobo. Mas eu percebo que na Igreja Batista Lagoinha você tem mais de 1.000 adolescentes reunidos toda semana. Não, só aos domingos. Só aos domingos. Durante Sem falar toda os núcleos, semana né? deve ter mais de 5.000, 6.000 adolescentes. A igreja toda deve ter mais do que isso, não com a gente só, mas pensando na igreja como um todo. E toda a Lagoinha deve dar mais de 5.000 adolescentes. E fora as outras igrejas e comunidades que existem pelo Brasil. E aí vem uma pergunta. Eles, quando estão envolvidos em uma comunidade com valores sendo ensinados, valores que são imutáveis, que levam e proporcionam que ele tenha uma vida melhor, sem querer tomar conta da vida dele, você percebe a diferença desse jovem para o outro que não tem princípios e valores? A diferença é muito grande, porque essa pessoa que não tem princípios e valores e não teve uma família que deu uma base para ele vai para o relacionamento com N objetivos e muitas vezes despreparado para isso. Ele usou tanto, beijou tanto, teve tanto sexo muitas vezes com outras pessoas, que ele perdeu a identidade dele e não sabe mais a quem escolher. O padrão de quem é afinidade para ele baralhou tudo. Então, muitas vezes ele testou tanto que ele perdeu. E quando vai... Normalmente a gente ouve comentar de alguém que está relacionando com outro, ele vai ter um relacionamento com outro, ele fica lembrando e comparando muitas vezes os outros relacionamentos. Ele leva aquela bagagem, aquela carga toda dos outros relacionamentos para aquele. Ao passo que aqui, mesmo da igreja, que também pode ter experimentado muitos relacionamentos, mas foi com outros valores, com outros princípios, ele não vai com a carga tão grande. E mesmo dentro da igreja, dentro dos valores, dentro do princípio, a pessoa pode fazer uma escolha também errada, de seguir outros valores e outras coisas, e acaba entrando no mesmo barco que o outro escolheu. Aí fica para a gente, então, nosso tempo já passou, né? Tá rápido, igual faz a adolescência, passa rápido, mas fica para a gente um resumo, né? Ou uma definição de que o papel do educador cristão, do pai, ou daqueles que conduzem alguns adolescentes, não é simplesmente dizer o sim ou não, é acompanhar e trazer a mesma solução, porque cada caso é um caso e podem acontecer exceções. Eu digo que esse papel do pai, do educador, começou lá dentro da barriga, eu estou falando isso direto com os pais, com os adolescentes, que essa sexualidade e essa identidade, ela é construída lá na infância, lá dentro da barriga, que esse reforço dos pais vão contribuir para quando chegar na adolescência, toda essa carga, toda essa informação, ela está consolidada e vai ser só o quê? Um momento de reforço para isso tudo, da identidade, das carências, dos afetos, que ele vai pôr essa carga no relacionamento, entendendo quem é ele, o que ele pode fazer, quais são os limites do outro e o limite dele, que foi educado lá. Se não existir esse diálogo lá na infância, não existir na adolescência, ele vai sem informação. E busca informação onde? Nos vários meios
que ele pode conseguir. São Entendi. com amigos, são com revistas, livros, e aí são distorcidos muitas vezes. Eles não são reais, entendeu? Então a síntese disso tudo é o seguinte, pode acontecer um namoro na adolescência, não é o mais indicado, em alguns momentos é melhor esperar, mas tudo depende de um bom acompanhamento e da formação que essa pessoa tem. Eu acredito que pode existir relacionamentos de namoro saudáveis. É claro que não vou pensar com 14, 13 anos. Acho que é muito novo para isso. Não tem nem maturidade. Nem maturidade. Mas hoje, com o desenvolvimento, com a informação, com tudo, até 16, 17, 18 anos, depende de um monte de situação. Pode dar certo. Entendeu? Pode ser para um, para outro, porque nem todos são iguais. Agora, na grande maioria, eu vou ficar que a grande maioria deveria esperar mais. 18 anos. Por Depois aí. de 18 vai embora. Bom, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho que o Wagner faz, você tem o e-mail dele, é Wagner, com G mudo, wagnercorreia@lagoinha.com, e tem o telefone celular dele aí, 31 8489 2741. Wagner, obrigado. Quem quiser te ver, está lá todos os domingos. Lá todo domingo. Na Lagoinha, às 18 horas, lá no chamado Tabernáculo. E às 10 horas da manhã no céu, no Carisma. Pegando fogo. Pegando fogo. Parabéns pelo trabalho, programa maravilhoso, tem visto aos poucos aqui. Né? Vai melhorando. Né? Vai. Bom, eu quero agradecer a sua participação e namoro da adolescência. E aí? Bom, o que nós conversamos aqui, o que eu posso tirar como conclusão para mim é que existe assim, um ponto ideal de decisão quase da maioria. 18 anos é um momento que geralmente o rapaz ou a moça já saiu do ensino médio, já tem uma concepção melhor e ela consegue elaborar melhor as suas ideias. Então, olha, tenha uma mente aberta, não se feche no sim ou não, mas apresente soluções que podem melhorar a qualidade de vida desses adolescentes que estão aí e que precisamos dele a cada dia mais para conduzir e construir um Brasil melhor. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo Mente Aberta. E não se esqueça, se quiser participar com a gente, menteaberta@redesuper.com.br ou Charles Campos no Instagram e no Facebook. Beijo para você e até o próximo programa.